Deputado Fernando Santana, já está aí com o som ligado. Bom dia, senhoras e senhores, deputadas, deputados, imprensa, assessores desta casa, servidores, minhas irmãs e meus irmãos em todo o estado do Ceará, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, que nos escutam através da Rádio FM Assembleia, aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, o nosso bom dia. Saudar deputadas e deputados aqui presentes e aqueles que estão pela plataforma virtual. Eu subo essa tribuna hoje, meu caro colega deputado Osmar Baquite, que ora preside essa sessão, com um sentimento de muita felicidade, de muita alegria, e para nós caririenses, com sentimento de parte do dever cumprido. Quando eu digo parte, é porque ainda tem muita coisa para acontecer sobre o tema que trago hoje aqui para a tribuna desta casa. Mas o nosso tema, ele trata sobre o nosso Padre Cícero. E a nossa alegria é que ontem eu fui até Juazeiro acompanhando a nossa governadora Isolda e tive a alegria de participar da missa e da reunião da comissão que deu início, que abriu o processo para dar início ao trabalho de beatificação de Padre Cícero. E olhe que nós esperávamos há muito tempo este momento. Não só nós do Cariri, não só nós do Ceará, mas eu sei que todo o povo nordestino, por que não dizer o povo brasileiro, o povo nordestino, que já tem o Padre Cícero como santo no seu coração, ontem pôde ver o início desse processo acontecer lá em Juazeiro do Norte. E que dia feliz para a Igreja Católica e para todos nós que temos a devoção ao nosso Padre Cícero. Estivemos ontem em Juazeiro, juntamente com a nossa governadora Isolda. Participamos da Santa Missa, que deu início ao processo de beatificação do maior líder religioso do Nordeste e um dos maiores do país. O nosso Padre Cícero, para nós, Padre Cícero. O pedido para autorização do início do processo de beatificação de Padre Cícero foi formulado por o nosso bispo diocesano de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, através de carta enviada em maio do corrente ano, através do Papa Francisco. O processo de beatificação na Santa Madre Igreja Católica foi autorizado pelo Vaticano em agosto do ano passado. Em agosto passado, aliás, para a alegria de todos nós, os fiéis católicos de todo o país e os devotos do nosso querido santo nordestino Padre Cícero. Oportuno lembrar que no ano de 2015, a Igreja Católica concedeu ao nosso Padre Cícero o perdão, retirando a punição que sobre ele pesava por décadas. Foi o primeiro passo para a sua beatificação. Foi o reconhecimento tardio de que nosso Padre sempre viveu sobre a égide dos maiores e caros princípios e virtudes cristãs. É um dos homens mais biografados do mundo. Sobre ele, existe mais de 200 livros. Sua vida tem sido objeto de estudo por historiadores e cientistas sociais brasileiros e estrangeiros. Padre Cícero foi um exemplo de crença, fé e coragem. Religioso, por inabalável convicção e sentimento. Jamais se distanciou da luta pela justiça social, norteando sua conduta pela cega observância aos valores positivos do livro sagrado. É inquestionável sua importância para a expansão da fé católica em toda a região Nordeste e, por que não dizer, em toda a nação brasileira. Após a sua morte, a devoção por sua figura só fez crescer. Não foi ainda canonizado pela Igreja, mas se tornou santo pela vontade popular. É o nosso santo em nossos corações.
Padre Cícero faleceu Deputado, em quando possível, eu gostaria de uma parte. Será uma honra ouvi-lo, meu caro colega deputado Fernando Hugo. Padre Cícero, que faleceu em 1934, aos 90 anos de idade. Transcorridos 88 anos, o tempo não teve... Uma parte, deputado. Pois não, se minha possível, colega querido. deputada doutora Silvana, será uma honra também ouvi-la. O tempo não teve o condão de arrefecer a fé de seus devotos. Pelo contrário, a fé só faz crescer a cada dia. A crença no Padre Cícero só faz crescer a cada dia. Sua imagem, ensinamentos e ações estão cada vez mais presentes na vida de todos os nordestinos e do povo brasileiro, particularmente os caririenses. Ele vive nos corações dos fiéis, renovando-lhes a fé a cada dia. O processo de beatificação, ora autorizado para ser iniciado, é o primeiro passo para a posterior canonização do grande líder religioso. E Deus nos permita que essa geração nossa possa vivenciar a canonização de Padre Cícero. Após a solenidade ocorrida ontem em Juazeiro do Norte, na nossa terra, na terra do Cariri, na terra do Padre Cícero, tem início agora a fase diocesana, quando diversos documentos sobre o Padre Cícero serão apresentados. O Vaticano, então, faz um levantamento da biografia do padre para verificar se há algum fato que possa impedir a continuidade do processo. E eu já lhes digo, não há nenhum fato, muito pelo contrário. Nada havendo, que é o que nós cremos e acreditamos, a Igreja emite um documento formal chamado nenhum impeditivo e o processo prosseguirá. Após a conclusão da fase diocesana, os documentos serão encaminhados ao Vaticano, onde se iniciará a fase romana. Na verdade, iniciou-se ontem uma verdadeira procissão, peregrinação, desse trabalho que a comissão vai avaliar, analisar a partir de ontem, para que logo, e esperamos nós, que seja muito rápido, nós possamos ter uma missa lá em Juazeiro, na região do Cariri, para consagrar o nosso Padre Cícero à beatificação desse homem santo. Concluo minhas palavras lembrando uma profecia feita pelo próprio Padre Cícero. A igreja que hoje me persegue, amanhã tomará minha defesa. É o que tem acontecido. Viva o Padre Cícero. Eu não tenho dúvida que o povo espera por isso há muitos e muitos anos. E ontem se deu início à consagração dessa esperança do povo nordestino para ver o santo em seu coração, em seus corações, agora começar esse processo de beatificação. Então, eu estou com um misto de emoção, felicidade, essa nossa geração poder vivenciar esse momento. E olha só o que essa geração caririense, deputado Renato Rosendo, tem vivenciado na Igreja Católica. Há poucos dias atrás, nós tivemos a beatificação da menina Benigna, lá de Santana do Cariri. E agora nós temos aberto o processo de beatificação do Padre Cícero, nascido em Crato e foi o fundador de Juazeiro do Norte. É um momento histórico para a região do Cariri. Nós podemos ter ainda, eu não diria esse ano, mas poderemos ter, quem sabe, mais uma beatificação de um filho do Cariri. Gostaria de ouvir agora o colega deputado Fernando Hugo. Terei a maior honra de ouvi-lo, depois a nossa colega deputada, doutora Silvana. Importa demais que a douta imprensa, a imprensa tradicional, ordenadora de notícias e de bons, gostosos comentários sobre atos e fatos que fazem a história do Ceará e do Brasil, não é diferente, que repercutissem bastante esse pronunciamento do deputado Fernando Santana. É um pronunciamento eivado de verdade e é um pronunciamento que marca, neste plenário histórico do povo cearense, casa maior da democracia de nosso Ceará, deputado Osmar Baquite, o princípio do processo de beatificação do Padre Cícero. E o Padre Cícero, na minha concepção,
rogo à doutora deputada brilhante, polêmica, ativa, atuante, Silvana, que dispa-se, desnude-se de qualquer religião em ver o Padim Cisso. Porque, acima de ser o santo Padim Cisso, de todos esses milhões de romeiros nordestinos e brasileiros, ele é uma figura pública magistral. Um homem de uma visão geopolítica, deputado Renato Roseno, fantástica. Criou uma vila como braço tentacular da cidade do Crato, Juazeiro do Norte, e fez aquela cidade fulgurar numa crescente de progresso, de desenvolvimento, sempre em cima da caridade amazônica que ele tinha no acordar e atender, no distribuir e receber aqueles necessitados, e também, pasmem os senhores, com pulso forte. Aquele tempo, final do século XIX, na transição para o século XX, o Ceará passava pelo tacão de Antônio Pinto Nogueira Arcioli, um dos maiores tiranos e ditadores, um pulso que embriagava até o cão, o capeta e o satanás, com suas ações maldosas, com seus apoiamentos fora de ética, nada republicanos. E o Padre Cisso transitava sendo respeitado àquele tempo e àquela época por todo aquele coronelado nordestino e cearense. Quem se apresentar mais a estudar vai ver como um dos fatos históricos mais proeminentes da vida do Nordeste foi a sedição do Juazeiro, feita e comandada à distância pelo braço forte e a inteligência maravilhosa do Padim Cisso. Eu estou com isso querendo mostrar àqueles que me escutam que, sem ser eu historiador, nenhum sábio estudioso da ciência política e nem da história, penso como o Padim Cisso sendo a maior de todas as criaturas humanas já nascidas no Nordeste, tanto na visão social, tanto na visão religiosa e muito mais, como homem público que fez. Fez-se com a sua luta, com o seu destemor. E vou aqui, como católico que sou e cristão, dizer uma coisa, ao lado do historiador Acris Sena. O Padim Cisso sofreu a perseguição da arquidiocese de Fortaleza, por inveja, por ciúme, por saberem eles daqui que tinha aquele homem lá no Cariri, que já era, àquele tempo, ele faleceu em 1924, uma das personalidades mais importantes da Igreja Católica no Brasil. É isso que precisa ser tonificado. Sou cearense e vibro demais com as coisas do Ceará. E falar de Padim Cisso dá-me uma vibração adrenalínica forte. É o maior de todos os nordestinos já nascidos. Essa beatificação é um passo, primeiro, para outras grandes conquistas que o senhor, doutor Fernando, há de proceder e processar, talvez, extra fronteira do Estado do Ceará. Parabéns.